noite, irmãos. Vamos dar mais início desse culto dessa noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido a igreja que você pode colocar de pé, lermos nossa oração. Eu convido ao Senhor Bruno Alvo para fazer uma oração de agradecimento. Eu convido que eu peço os irmãos louvores e eu cantar 2 hinos. Eu peço que a igreja acompanhe nós todos. Senhor.
e 304, um vaso terço. Agradeço aos irmãos doutores. Agora eu convido a igreja a colocar novamente em pé. Vamos ler a palavra do nosso Senhor. Se encontra em Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Eu convido os irmãos. Amém? Deus. Uma boa reputação vale mais que um perfume caro. E o dia da morte é melhor que o nascimento. É melhor ir a funerais e ir a festas. Afinal, todos morrem. E é bom que os ricos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois a permissão aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que o elogio do tolo. Amém? Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra vida. Queremos que o Senhor nos abençoe nessa noite, nós possamos estar com o coração e a mente, Pai, pronta para ouvir a tua palavra nessa noite, e que nós possamos colocar em prática o que nós acabamos de ler e que nós iremos ouvir através do pastor Rafael. Nós somos gratos por tudo sobre o feito em nossa vida. E agora eu pedir que o Senhor nos dê esse momento de concentração e nenhuma outra coisa vai queremos tirar para a nossa consideração quando ouvir a tua palavra. Nós queremos te agradecer por tudo e pelo nome santo. Amém. A igreja ali em pé, eu vou convidar aqui à frente os irmãos louvores e também convido o irmão Ivano.
seu coração desejo de ofertar, se sinta à vontade. Vou convidar o irmão para mostrar o ele irá agradecer de coração. Boa noite, amados. Vamos agradecer por isso, baixa as cabeças e nos olhos. Senhor Deus, Senhor Pai, estamos aqui mais uma vez em tua presença, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem aberto portas para nós. Esse momento tão especial, Senhor, estamos agradecendo agora pela leitura da tua palavra, Senhor. A palavra que é viva, a palavra que é maravilhosa, salva vidas. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia de todos nós. Agora também, Senhor, será retirado os dízimos e ofertas lançadas. Nos abençoe, Senhor, cada irmão, cada amigo. Neste momento, veio trazer a tua oferta, os dízimos na casa do tesouro, para a manutenção da tua obra. Estamos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou, por tudo que o Senhor irá fazer por nós. Nós cremos nisso. E o nome do Senhor Jesus, e também, se tiver aqui entre nós alguém que ainda não te aceitou como sim salvador de suas vidas, e hoje algo vai se converter e seguir a Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu nos agradecemos agora e sempre. Boa noite, irmãos. Eu vou querer falar agora da igreja, de opressão do carnaval. Eu escrevi conhece, amém?
Se tiver na rua, não tá sujo. Também agradeço a igreja por ter acompanhado esse belo cântico. Amém, irmãos? Antes de passar a palavra ao pastor, eu aviso a toda a igreja, aos irmãos, por gentileza, verificar os seus celulares, para que não venham tocar no momento da pregação. Eu também convido as professoras que irão ficar com as crianças de 1 a 5 anos, a Gracilene e a irmã Diná. Enquanto as crianças estão deslocando, vou convidar aqui o pastor Rafael, aqui na frente. Boa noite, irmãos. É com alegria, com satisfação que estamos adorando ao Senhor, como nós cantamos, e é bom louvar a Deus. Ele pôs em nossos lábios um cântico novo. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos, famílias que estão conosco aqui no templo. É uma alegria, uma satisfação receber todos vocês. Sejam bem-vindos e sintam-se abraçados pela nossa igreja. Eu quero deixar os avisos antes da mensagem. Peço a você aí, tome nota, por gentileza. Começo lembrando dos nossos projetos missionários. A nossa igreja tem apoiado alguns projetos, alguns trabalhos, e isso nos alegra, nos motiva e nos desafia. Pois nós entendemos que quanto mais missionários nós pudermos ajudar, mais pessoas serão alcançadas com o Evangelho. A sua oração, bem como a sua contribuição, são importantes, fundamentais e indispensáveis para esse processo, tá bom? Então eu agradeço a todos os irmãos que
todos os meses contribuem com um certo valor. Você que ora, esses recursos são destinados aos missionários. O que entra de forma específica para eles são todos os valores destinados. Então eu agradeço a você, mas também peço que quando você for orar pelos missionários, ore pelos pastores, igrejas que sofrem perseguições neste mundo. E a perseguição se dá por conta dessas pessoas, desses irmãos falarem de Jesus. Tão somente por isso. Eles não são criminosos, eles não cometem crimes algum, mas são punidos por falarem de Jesus. Eles precisam das nossas orações, tá bom? Irmão Jonas, abre para mim o portão ali, meu irmão, por gentileza. Irmão Rafael quer entrar. Então eu agradeço a você, tá bom? E lembro a toda a igreja que o dia 13 de dezembro, Larissa Pardo estará conosco. É 13 mesmo, né? Eu sempre confundo com 12, mas dia 13 de dezembro, Larissa Pardo estará de volta do Palavra da Vida e voltará para o seio da família e também da nossa igreja. Ore por esses dias que restam do treinamento dela lá em Benevides, no Pará, tá bom? Um outro aviso é o nosso projeto Famílias Abençoando Famílias. Para quem ainda não sabe, esse projeto, ele consiste na arrecadação de alimentos, de donativos e na distribuição de cestas básicas. Esse é o projeto, é a finalidade. A gente arrecada alimentos e distribui a famílias que precisam de alimentos. Eu louvo a Deus, porque Deus tem nos abençoado, tem nos dado essa visão, e eu gosto sempre de citar o texto de Atos: melhor coisa é dar do que receber. Há uma alegria muito grande em poder ajudar pessoas que necessitam. Então, a sua oferta, a sua colaboração é importante para esse projeto. A nossa intenção, temos conversado com alguns irmãos, pensando em ampliar o projeto. Peço a você que ore por nós também, os meios, as maneiras que iremos adotar para avançar com o projeto e também ampliá-lo. Tem sido uma grande bênção. Famílias que não têm o que comer na segunda-feira, a gente consegue pelo menos amenizar um pouquinho o sofrimento delas, tá bom? Então, muito obrigado a você que ora e a você também que contribui. O terceiro aviso, concernente aos dízimos e ofertas: se você prefere devolver o seu dízimo, a sua oferta, por meio de um depósito bancário, de uma transferência ou até mesmo de um Pix, a conta da igreja está sendo projetada aí, você pode anotar. O que a gente sempre pede, toda vez que você fizer um depósito ou uma transferência, nos comunique. Por quê? Porque a gente precisa destinar os valores, tá? O que é um dízimo, o que é uma oferta para os missionários, o que é uma oferta para o projeto Famílias Abençoando Famílias. Então a gente precisa dessa informação, e desde já eu agradeço a sua colaboração, a sua compreensão, e é dito que todos os recursos dessa igreja são investidos na própria obra do Senhor. Aqui a gente presta conta, inclusive no dia 17, quarta-feira, vou já avisar, temos reunião com todos os membros, e um dos assuntos é prestação de contas, tá bom? É muito transparente, nós temos tesoureiros na igreja que ajudam na administração desses recursos. Um outro aviso, aqui é voltado para os adolescentes e jovens. Sábado agora, dia 13, às 19 horas, haverá o encontro de vocês lá na casa da irmã Rosália, às 19 horas. Adolescentes e jovens, peço a você, participe. O assunto que os irmãos estão trabalhando é autoconfrontação. São temas bem desafiadores e o nome já sugere, eles também confrontam a gente, tá bom? Então participem, sábado agora, dia 13, às 19 horas, adolescentes e jovens. Um outro aviso, o encontro de famílias vai ser no dia 16, às 20 horas, também na casa da irmã Rosália. Qual o tema que estamos trabalhando? Ideologia de gênero, homossexualidade e a fé cristã. Esse é um tema muito desafiador, pertinente e atual. Você pode ver nas mídias sociais, nos jornais, como esse assunto tem gerado confusão, intriga, briga,
Então, é um assunto que a gente precisa debruçar, precisa estudar sempre, sob o controle do Espírito Santo, tá bom? Então, dia 16, não esqueçam, terça-feira, às 20 horas. No dia 17, quarta, reunião com todos os membros aqui no templo, às 19h30. Você que é membro da igreja, você está convocado a participar dessa reunião do dia 17 às 7h30 aqui na igreja. Os assuntos têm a ver com a vida da nossa igreja. Nós fazemos parte da igreja, tá bom? Nós somos a igreja e fazemos parte da administração dela. Então é importante a sua presença no dia 17 às 19h30. No terceiro domingo do mês, dia 21, nós iremos fazer o nosso café da manhã às 8 horas. Não tome café na sua casa não, nesse domingo, venha tomar aqui conosco, tá bom? É um banquete, é muito legal, é muito, literalmente gostoso, há uma variedade aí, cada irmão traz um pouquinho de cada coisa. Às vezes a gente tem cuscuz, a gente tem mingau de banana, tem mingau de milho, tem, o que mais, irmão Paulo? Frutas. O bodó, é verdade, tem um bodózinho, um pão com queijo, é muito legal. Então, dia 21, por favor, não esqueçam, terceiro domingo, às 8 horas, vamos tomar café aqui na igreja em comunhão uns com os outros. E queremos encerrar o mês com a semana de oração. Do dia 22 a 26 desse mês, teremos uma semana de oração, todas as noites, começando às 20 horas. Irmãos, eu creio que nós temos muito que agradecer, amém, igreja? Muito. O fato de estarmos com vida e com saúde é motivo de agradecimento. Então participe conosco dessa semana de oração, do dia 22 a 26 de novembro, começando sempre às 8 horas da noite, tá bom? E um outro aviso agora para as mulheres, adolescentes, jovens e senhoras: no próximo final de semana, de 13 a 15 desse mês, acontecerá o Congresso Estadual da União Feminina. Então, todas vocês, irmãs, estão convidadas a participarem deste congresso, tá bom? Ele vai acontecer na Igreja Betel, na rua Manuel Laurentino, no bairro Embratel. Maiores informações, procura a irmã Marlúcia e a irmã Luciana, tá bom? Elas darão maiores informações a vocês. E para terminar, eu quero fazer alguns pedidos de oração em favor daqueles irmãos que estão enfermos. Eu mencionei hoje de manhã, sexta-feira visitei a irmã Francisca. Ela está se recuperando bem da cirurgia, porém ela está tendo uma perca de audição e também um lapsus de memória. Às vezes ela estava conversando comigo, falando um assunto, de repente ela ficava assim meia perdida no espaço, e ela pediu para que a gente orasse, tá bom? Ela pediu para que eu também dissesse que sempre ora por nós, e pediu para que a gente não deixasse de orar por ela. Irmã Francisca, para quem não sabe, ela está com 95 anos, isso segundo o registro dela. Dia 14 de março ela faz aniversário. Há uma probabilidade de ela ter pelo menos uns 3 anos a mais, então beirando ali aos 100. Ore por ela, é uma irmã que precisa muito dos nossos clamores, tá bom? Ela está morando com os filhos aqui no bairro Areal da Floresta. E se você quiser depois fazer uma visita, me procura que eu passo o endereço, tá certo? Lembro também a você, continue orando pela saúde do irmão Januário. João, o esposo da irmã Davina, lá de Brasília, ele está fazendo uma série de exames, precisa das nossas orações. Ore pelo Valdemir, irmão do irmão Léo, pelo seu Clarindo, pai do irmão Paulo, e aproveito e peço também pela Leda. Leda é irmã do irmão Paulo, filha da irmã Salvadora. Ela ontem se submeteu às pressas a uma cirurgia, mas graças a Deus está bem, né, irmã Salvadora? Ela está bem, né? Graças a Deus. Então, ore por ela, tá bom? A Leda é o nome dela. E ore pela gestação da Zete, para que tudo transcorra bem, como tem transcorrido até o presente momento, tá certo? Algum outro aviso que eu esteja esquecendo? Eu quero rapidamente, com os homens, após o culto, me reunir com vocês. É coisa rápida, tá bom? Só os homens, por favor, após o culto, me aguarde aí, que eu preciso pedir um favor para vocês, tá certo? Quando terminar o culto, é coisa bem rápida para eu passar a vocês. O irmão Giovanni, a irmã Marina estão em viagem,
A previsão de voltarem do Amazonas é terça-feira, ore por eles. A irmã Rita está no Pará a trabalho. O irmão Sidney e família não estão conosco porque a Bibi e a Vitória estão doentes, bem como o irmão Antônio, irmã Daiane e os meninos, tá? Eles estão fortemente gripados, por essa razão não estão conosco aqui no culto. Então ore por eles, para que Deus os cure e em breve estaremos juntos adorando ao Senhor, tá bom? Sem mais, eu convido os irmãos, aqueles que podem, abram as vossas Bíblias no Evangelho, obrigado, irmão Paulo, escrito por Lucas. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Irmão Paulo na liturgia leu Eclesiastes capítulo 7, versos 1 ao 5, e eu hoje quero compartilhar com os irmãos Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero agradecer a presença do Luiz Augusto, conhecido como Bodê. Bodê e eu somos amigos de muito tempo. A gente fez muita travessura junto, não foi, Luiz? Não, né? Um pouquinho só. É um prazer, Luiz, ter você conosco, viu? Que seja bem-vindo. Também agradeço a Nathalie. Nathalie, Deus abençoe, sinta-se bem em nosso meio, tá bom? E os demais amigos e visitantes, sejam bem-vindos. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31. Quando você encontrar, diga um amém bem feliz, por favor. Amém. Jesus diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Verso 22. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Verso 26. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disserem. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, bendizemos o teu nome. Obrigado pelos cânticos, pelos louvores que entoamos e por essa porção da tua palavra. Ó Deus, eu peço que nesse instante o teu santo e poderoso Espírito traga cativo todo o nosso ser, que nós venhamos nos concentrar para aquilo que vamos ouvir. Não permitas que pensamentos, que conversas paralelas, vontade de ir ao banheiro, tomar água, desvie a nossa atenção, Pai. Mas queremos ouvir a tua palavra, porque por meio dela alimentamos a nossa alma. Vamos falar de um assunto extremamente importante, mas ao mesmo tempo esquecido por muitos. Por isso, ó Deus, nos prepara
para recebermos de bom grado a tua palavra. Abençoe as crianças que também estão cultuando ao Senhor e abençoe as professoras dessa noite. Oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Na última terça-feira, dia 2, houve um feriado nacional. O feriado que é denominado Dia dos Finados. Na sexta-feira, acredito eu que muitos, se não todos vocês, acompanharam pela imprensa, pela internet, a morte da cantora Marília Mendonça, no dia 5 agora. Aquela jovem tinha apenas 26 anos de idade e deixou uma filhinha de 2. Um site de notícia disse assim, abre aspas para o site: nascida em Cristianópolis, município do estado de Goiás, Marília teve seu primeiro contato com a música através da igreja e começou a compor quando tinha 12 anos de idade. Eu confesso que, pensando no feriado do dia 2, e essa fatalidade que aconteceu, eu fui me lembrando de outros casos, de outros acontecimentos e fatalidades, em que pessoas que estavam no auge de suas carreiras, alguns artistas que estavam em ascensão na sua profissão, também foram ceifados. Você vai lembrar daquele acidente aéreo envolvendo os Mamonas Assassinas. Era o auge daquele grupo. Mas também você lembra que em 94, o Brasil parou com a morte do piloto de Fórmula 1 chamado Ayrton Senna. E não pararam por aí. Há um passado mais recente, um outro cantor, Cristiano Araújo, também veio a óbito. E o time de futebol da Chapecoense. Todos eles estavam no auge das carreiras. A Chapecoense, o time da Chapecoense estava indo para a Colômbia disputar uma final de Copa Sul-Americana, o primeiro campeonato internacional que a Chapecoense chegou. Não conseguiu disputar o jogo. E vocês sabem do que aconteceu. Diante de tudo isso, uma pessoa compartilhou uma frase no Facebook, e eu li a frase, meditei e continuo meditando na frase. Ela diz assim, a morte ridiculariza as nossas urgências, zomba das nossas ambições tolas, revela as nossas fragilidades e denuncia a futilidade de alguns dos nossos sonhos. Acabou. A vida para todas essas pessoas aqui na terra acabou. Os sonhos se desfizeram. Os projetos não tem mais. Mas é comum aqui no Brasil, quando um artista, um atleta famoso ou uma celebridade morre, é comum a gente ouvir assim, agora ele ou ela está brilhando no céu. Está cantando junto com os anjos. É comum a gente ouvir pessoas dizendo, ele ou ela merecem descansar em paz. Você sabe para onde vai os mortos? Você sabe? Esses que eu citei e tantos outros que já morreram, que lugar eles estão? E é esse o tema da mensagem que iremos trabalhar essa noite. Para onde vão
os mortos. Eu sei que o tema ele não é tão agradável, porque a gente prefere assuntos diferentes, eu sei. Eu sei que a gente prefere temas, assuntos que nos deixa mais alegre, eu sei. Mensagens de conforto, mensagens que nos faz ver a confiança em Deus. Mas esse é um assunto que nós devemos pensar, como foi lido pelo irmão Paulo em Eclesiastes capítulo 7. Mas para onde vão os mortos? As pessoas que morreram, em que lugar elas estão? Algumas pessoas vivas têm o costume de, no feriado de 2 de novembro, ir ao cemitério, acender velas, limpar os túmulos, levar coroas de flores, passar um tempo ali para trazer à memória os momentos vividos ao lado de quem partiu. E quem tem esse costume, às vezes, pressiona outros a fazerem a mesma coisa. Mas tem pessoas que não têm esse hábito de visitar cemitério. Tem pessoas que não têm o hábito de ir lá no túmulo de quem já partiu. Tem pessoas que não fazem isso. Será que existe algo que se pode fazer por quem já morreu? Será que acender vela vai adiantar alguma coisa? Será que celebrar a missa de 7º dia vai mudar alguma coisa? Será que eu, como pastor, fazendo uma oração por quem já partiu, vai mudar o destino dessa pessoa? Nada disso resolve. Não adianta eu ir ao cemitério, visitar o túmulo de minha mãe. Não vai mudar o destino dela. Não muda. Não adianta eu ir ao túmulo de minha mãe e colocar uma coroa de flores. Não adianta. Não vai mudar a realidade. Mas permita-me fazer algumas perguntas. A alma da pessoa, quando morre, será que ela fica dormindo até a ressurreição? Será que a alma deixa de existir? Será que a alma é aniquilada? Ou será que a alma vai para o purgatório? Será que essa alma vai reencarnar? A alma vai para o céu, para o inferno, ou ela fica vagando pelo universo? E a última pergunta para pensar: será que os vivos podem se comunicar com os mortos e ajudá-lo em alguma coisa? Por isso que o tema da mensagem é uma pergunta: para onde vão os mortos? E eu quero responder essa pergunta olhando o texto de Lucas, capítulo 16, que é o texto base da nossa mensagem. E nós vamos encontrar as verdades que certamente irão responder a nossa pergunta. E essa pergunta, para onde vão os mortos, ela inquieta, não é só religiosos, não. Essa pergunta não traz inquietação só para as pessoas que frequentam uma igreja, não. O ser humano, ele tem a convicção de que ele vai morrer. Todos nós sabemos disso. Mas a grande pergunta é: para onde vão? Para onde iremos quando partirmos dessa vida? E eu quero contemplar algumas verdades com os irmãos para responder a esse tema. E a primeira verdade, acompanhe comigo os versos 19, 20 e 21, por favor, até o 22, do texto de Lucas 16. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Lucas 16, do 19 ao 22, diz assim: Jesus disse: havia um homem rico
que se vestia de púrpura e de linho, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Olha o 22 agora. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. A primeira verdade que o texto nos apresenta é que, anota aí, a morte não escolhe classe social. A morte não escolhe a classe social. Percebam que o texto apresenta dois homens com duas realidades sociais distintas. Um era bem-sucedido financeiramente, se vestia com roupas caras, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e sempre vivia cercado de luxos. Esse homem se alimentava com as melhores comidas, participava dos banquetes e comprava tudo aquilo que desejava. O rico frequentava os melhores ambientes, era notado socialmente, afinal de contas, ele tinha recursos. Já o outro homem, o mendigo, chamado Lázaro, esse não tinha nem onde morar, não tinha nem uma casa de sapé, não tinha uma família, não gozava de uma boa saúde, era desprovido dos recursos mais básicos para a sobrevivência humana, passava fome, desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, era um homem doente. Os cães vinham lamber as suas feridas. Porém, o verso 22 iguala o rico e o mendigo. E ele faz isso dizendo assim: por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Acabou a vida para os dois aqui na terra. O rico, com todos os seus recursos, ele não pôde impedir a morte de lhe atingir. Ele morreu. O mendigo não tinha como usar os seus recursos, pois não tinha, para tentar abreviar, ou melhor, para tentar retardar a morte. Nenhum e nem outro conseguiu. Ambos morreram. E aqui a morte igualou o rico e o pobre. Esse mendigo foi levado para junto de Abraão. Eu creio que o velório e o sepultamento deles foram diferentes. O mendigo não teve os mesmos privilégios e nem as mesmas honrarias que o rico. O enterro do rico foi pomposo e o do Lázaro muito simples. Ele não tinha dinheiro para ter um sepultamento digno de um ser humano. E o texto mostra que a morte não poupou o rico por ser rico e nem o pobre por ser pobre. E sabe por quê? Porque a morte não é seletista. A morte não escolhe as condições financeiras. Ela não escolhe a posição social, o status, a raça, o gênero, a idade, a inteligência, as graduações e nem o porte físico. A morte, ela não espera realizarmos os nossos planos e projetos. A morte não respeita a nossa agenda. Um dia e uma hora
todos irão e iremos nos encontrar com ela. A morte não respeitou a agenda da cantora Marília Mendonça. Ela tinha vários shows em Minas. Não conseguiu atender nem o primeiro naquele dia. Cheia de projetos. Os seus assessores tinham planos de carreira para ela. A morte veio e acabou com tudo. Daqui a pouco, assim como aconteceu com Mamonas Assassinas, com Ayrton Senna, com outras celebridades, daqui a pouco Marília Mendonça vai ser esquecida também. Porque o ser humano é assim. A gente se comove naquele instante, daqui a pouco esquece. E talvez você diga, pastor, mas eu creio que não é hora de pensar e nem de falar sobre a morte. Pastor, nós temos que aproveitar, nós temos que curtir a vida. Se você pensa assim, deixa marcado aqui em Lucas, por favor, não desmarque não, que a gente volta para cá. Abra sua Bíblia no texto que o irmão Paulo leu, em Eclesiastes. Eclesiastes está lá no Antigo Testamento. Você vai passar o livro dos Salmos, Provérbios, e você vai chegar nele. Abra sua Bíblia lá, por favor. Eclesiastes capítulo 7. O verso 2 e o verso 4. Eclesiastes, capítulo 2, capítulo 7, melhor, verso 2 e verso 4. Amém? Irmãos, prestem bem atenção. É melhor ir a funerais que ir às festas. Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. Verso 4. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Olha só o que ele diz no 4. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. O momento para pensar, o momento para falar sobre a morte é agora. Não é porque essa cantora, lamentavelmente, veio a óbito. Não. É porque nós temos que pensar assim. Nós temos que pensar com frequência. Tem uma mensagem que eu preguei, se você não assistiu, você depois no canal da nossa igreja no YouTube, você pode assistir com o tema Festas ou Funerais. Esse é o tema da mensagem, está no nosso canal no YouTube, onde eu exponho esse texto de Eclesiastes 7. Se eu perguntar aqui para você, você prefere ir a um funeral ou uma festa? Eu tenho quase certeza que a grande maioria dirá as festas. Porque o funeral é meio deprimente. O funeral nos coloca para baixo. E quando a gente olha aquele corpo dentro de um caixão, a gente fica pensando, o próximo pode ser eu. Ah, não vou pensar nisso agora. Eu tenho muitas coisas, eu tenho planos, eu tenho projetos. Eu quero aproveitar a vida. Mas Salomão, ele diz, o sábio pensa na morte com frequência. Se você acha que esse não é o momento para falar sobre o assunto, basta lembrar do que Tiago, no capítulo 4, verso 14, vai dizer. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Sabe uma coisa que me deixa bronqueado com essas pessoas que querem tentar acertar o futuro dos outros? Que tentam prever o futuro? É que elas só conseguem a previsão depois que acontece a tragédia. Percebeu? É claro que se você vai voar, você está correndo risco do avião cair. Se você sai aqui no trânsito, a pé, de bicicleta, de moto ou de carro, pode acontecer ou não pode um acidente? Pode. O risco a gente corre,
tanto num transporte terrestre quanto num transporte aéreo. Mas aí depois que acontece a fatalidade, eu tive um sonho, que alguém previu que ia acontecer, mas por que não avisaram então antes? Para evitar a tragédia. A Bíblia é muito clara, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém. A certeza que nós temos é que a vida é um vapor. A vida é um sopro. Alguém vai dizer, mas ela era muito jovem, 26 anos. A Bíblia já diz que a vida é curta, a vida é breve. A vida é como uma névoa, é como um vapor que se vê e pouco se dissipa. A morte não escolhe idade, ela chega para todos. A morte não escolhe a classe social, ela é muito democrática. A pessoa pode ter recurso como não, a morte atinge a si mesma. E por que ela faz isso? Porque ela invadiu a raça. O pecado invadiu a raça. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra morte é um verbo que está no futuro, morrerá. Quando Deus fala para Adão, no capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, você não coma do fruto desta árvore, porque no dia que comer certamente morrerá. É a primeira vez que aparece. E Adão e sua esposa deliberadamente, desobedientemente comeram daquele fruto. E a morte passou a todos os homens. É o que Paulo diz aos romanos. Vamos morrer. Mas eu sou rico. Vai morrer. Mas eu tenho influência social. Eu recorro aos grandes para me ajudar. Vai morrer. Porque a morte, ela não respeita a classe social. Ela chega tanto para o rico quanto para o pobre. Essa é a primeira verdade que o texto apresenta. Olha de novo no texto de Lucas, se você não está lá, abra sua Bíblia em Lucas 16, que nós vamos encontrar uma segunda verdade importante e interessante no texto. A primeira verdade é que a morte não escolhe a classe social, não escolhe. A pessoa pode estar bem hoje, agora, ela pode ter um infarto em poucos instantes. E um infarto fulminante, e não volta mais. Porque a vida, ela é breve. A comparação que Tiago usa, dependendo da sua tradução, é uma névoa, uma neblina ou um vapor. Será que existe alguma coisa que se dissipa com mais facilidade do que um vapor? Você conhece alguma coisa? Eu não conheço. Para mim, algo que se dissipa com mais rapidez é um vapor. Mas Lucas, ele vai nos mostrar uma segunda verdade. Versos 23 e 24. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. A segunda verdade que o texto nos apresenta, anota aí: a morte não é o fim. A morte não é o fim. Eu sou o sabedor que ao morrer, eu não vou deixar de existir. Algumas pessoas que passam e sofrem com depressão, segundo os especialistas, eles dizem o seguinte, que essas pessoas que estão com depressão, elas tentam tirar ou tiram a sua vida, não é para acabar com o problema, mas é para acabar com o sofrimento. Meu querido e minha querida, se você passa por isso, e se você pensa em fazer isso, um conselho de amigo, não faça não.
porque a morte não é o fim. A morte não vai acabar com os teus sofrimentos aqui. Pode acabar aqui melhor, mas sua vida vai seguir. E quando a gente estuda esse assunto e a gente vai buscar a história das religiões, cada religião tem um ensinamento, cada religião tem as suas teorias. E existem muitas teorias, muitas, sobre o pós-morte. O que acontece? Se você chegar para a classe dos médicos e perguntar, eles vão te dar uma resposta. Se você chegar para a classe dos psicólogos e psiquiatras, eles vão te dar uma resposta. Se você chegar para a classe de pastores, teólogos, padres e tantas outras religiões, cada um te dará uma resposta. Mas eu quero citar apenas duas teorias. Talvez você já ouviu falar nessa primeira, o sono da alma. O que essa teoria ensina? Eles dizem, quem acredita, que a pessoa morre e a sua alma fica dormindo inconscientemente. Ele está dormindo, mas não sabe que está dormindo. É uma doutrina chamada sono da alma. Uma outra teoria é chamada de aniquilacionismo. O que é isso, pastor? Essa teoria ensina que quando a pessoa morre, acabou. Deixou de existir. Para eles, a morte física acaba com a existência da alma. Morreu, acabou. Será que essas duas teorias estão corretas? Não. Jamais. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando alguém morre fisicamente, a alma permanece viva, pois a alma é imortal. Talvez aqui fique mais fácil eu usar a palavra alma do que a palavra espírito, uma vez que o ser humano é um ser tripartido. Ele é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, a alma são as nossas emoções e o espírito é o que nos liga a Deus. Então, se você quiser usar como espírito, sem nenhum problema, porque Eclesiastes vai dizer: e o pó volte à terra e o espírito a Deus que o deu. Se você quiser olhar como espírito, para mim não há problema algum, tá? Eu quero usar a palavra alma porque é uma palavra que é mais usada no contexto de igreja. Mas não é morrendo que vai acabar. E como é que eu sei disso? É porque o texto mostra que Lázaro e o rico morreram, e que um estava sendo confortado, enquanto o outro atormentado. Ora, se um está sendo confortado e o outro atormentado, eles continuam existindo, correto ou não? Porque não faz sentido uma pessoa ser consolada ou atormentada se ela não existe mais. E está aqui o texto. Eles dois continuam a existir depois da morte física. Se eles tivessem, uma conjectura, se eles tivessem deixado de existir, qual a necessidade de consolar um e atormentar o outro? Nenhuma. E a prova a Bíblia prova melhor, que a morte não é o fim, porque o rico, ele reconheceu Lázaro. Ele reconheceu. Ele viu que Lázaro estava no seio de Abraão. Não só isso, o rico, ele também se lembrou dos seus irmãos e da quantidade deles. Ora, se ele deixou de existir, como é que ele se lembra de Lázaro? Como é que ele se lembra dos irmãos? Se ele tivesse deixado de existir, como é que ele pediria para que Lázaro molhasse na água a ponta do dedo e refrescasse a língua? E o que também é surpreendente no texto é que ele se lembrou da importância da pregação da palavra. Vocês perceberam isso, gente, no texto? Acompanhe comigo aí. Olha só o que ele vai dizer no versículo 24.
Desculpa, 25. Abraão, porém, respondeu: lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia, em algumas traduções em tormentos. Verso 26. Além do mais, há entre nós um grande abismo, ninguém pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para cá. Aí o rico, ouvindo isso, faz um clamor: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Aqui você percebe que não há comunicação entre mortos e vivos. Eu não posso me comunicar com meu pai nem com a minha mãe. Não posso. Veja que o rico pede para que que Abraão faça isso. Se ele pudesse comunicar com os vivos, de onde ele estava, lá no inferno, em tormento, em agonia, ele conversaria com os seus: não venham para cá não. Não há comunicação entre vivos e mortos. Vivo conversa com vivo e acabou. A morte não é o fim. A memória deste homem está em atividade. Não se engane. Não pense que morreu, acabou. Eu estou sofrendo, eu estou sendo humilhado, eu fui rejeitado, eu estou decepcionado, vou dar cabo à minha vida e acabar com o meu sofrimento. Não faça isso. Você pode estar adiantando um sofrimento pior do que você está passando. Porque não tem sofrimento maior, não tem agonia maior, não tem tormento maior do que passar a eternidade no inferno. Perder alguém que amamos, ter problemas, ter decepções amorosas, as coisas não darem certo, causa certo sofrimento, mas não é o fim. A morte não é o fim. Não pense que quando a pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir. Toda pessoa que morre, ela continua a viver por toda a eternidade. Agora vem a terceira verdade. Para onde vão os mortos? Para onde? Em que lugar aquelas pessoas que já nos deixaram aqui estão? Em que lugar? O texto vai dizer que na eternidade só existem 2 lugares. Quais são? Céu ou inferno. Algumas religiões, tentando amenizar o sofrimento humano, criaram as suas teses, os seus ensinos. Por exemplo, o Espiritismo, fundado pelo francês Allan Kardec, ele diz que a pessoa, ela reencarna. Inclusive, segundo um site, na lápide de Allan Kardec está escrito assim: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Para o Espiritismo, a pessoa reencarna. Mas uma outra teoria é a teoria dos universalistas. O que eles ensinam? Que todos que estão lá no inferno serão salvos e o inferno será esvaziado. Presta bem atenção. Eles dizem que as pessoas que estão no inferno, ou seja, os universalistas, eles acreditam na existência do inferno.
mas acreditam que logo o inferno será esvaziado. As pessoas que morreram sairão de lá. E uma outra tese ou uma outra teoria é ensinado pelo catolicismo romano. A teoria chamada o purgatório. E no catecismo católico diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, daí que vem a palavra purgatório, de expurgar, de purificar, de limpar, diz o seguinte: mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria no céu. A pergunta é: existe purgatório? Não existe. Não existe. Porque uma pessoa que está morta, ela não consegue realizar nenhuma atividade. Ela morreu. Mas a igreja ensina que você e eu acabamos nos tornando os responsáveis para conduzir essa pessoa para o céu. E aí vem as indulgências. E aí que se nós fizermos uma missa do 7º dia, se nós acendermos velas, se nós fizermos, pagarmos penitências, aí sim a gente consegue mudar o destino dela. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina sobre reencarnação. A Bíblia não ensina que o inferno será esvaziado. A Bíblia não ensina na existência de um purgatório. A Bíblia não ensina nada disso. O que a Bíblia ensina é que só existem 2 lugares na eternidade: ou é céu, ou é inferno. O texto mostra que o rico foi para o inferno e que o mendigo foi para o céu. Mas não pensem vocês que o rico fora para o inferno porque era rico e o pobre para o céu porque era pobre. Não existe isso. A morte alcança os dois. Tanto o rico quanto o pobre podem ir ou para o céu ou para o inferno. E como é que a Bíblia descreve o inferno? Irmãos, prestem bem atenção nessa descrição que a Bíblia dá. A Bíblia mostra que o inferno é o lugar de sofrimento intenso e eterno, melhor. Jesus, dizendo lá em Marcos, capítulo 9, ele vai dizer que o fogo nunca se apaga. O inferno é real. O inferno existe. Jesus falou diversas vezes sobre o inferno. E o inferno é um lugar de tormento. Basta você ler os versos 23, 24, 25 e 28 de Lucas, que é o próprio rico que está passando por aquela experiência, e ele está dizendo, ele está clamando: estou atormentado nestas chamas. O rico não é um negacionista. O rico, ele fala da realidade. Eu estou em agonia, eu estou em tormentos aqui no inferno. Peça para que Lázaro molhe apenas a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Não tem jeito, não tem água no inferno para saciar a sede. O inferno é um lugar de sofrimento intenso e eterno. Mas também a Bíblia diz e descreve o inferno como um lugar de consciência, onde a consciência estará ativa. Como é que o rico, ele pediu para Lázaro ressuscitar e falar de Jesus para os seus irmãos? Como assim?
Por que que o rico não pediu para Lázaro ir lá dar uma aula de outra coisa, de um outro assunto? Mas o próprio rico tem a consciência no inferno que quem salva é só Jesus. É o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele está com a sua consciência ativa. Ele lembra que a água sacia a sede, ele lembra da casa do pai, ele lembra dos 5 irmãos, ele lembra de Lázaro, e ele lembra que é a mensagem que salva. Meu irmão, quando uma pessoa, ela é honesta, ela é verdadeira, ela é autêntica, se tem uma coisa que tira o sono, é quando ela comete um erro e não confessa o seu erro. Você sabe que tem muitas pessoas sofrendo nos terrenos das emoções, porque a consciência está pesada? Meu irmão, uma consciência pesada leva o ser humano a cometer loucuras. A consciência pesada leva o ser humano a cometer loucuras. Quantas pessoas tiraram as suas próprias vidas porque tiveram uma oportunidade e não aproveitaram e sabiam que aquela oportunidade não voltaria mais e acabaram com as suas próprias vidas. Consciência pesada, consciência culpada. Agora você imagina passar a eternidade inteira. Por que eu não aceitei Jesus? Por que eu não me rendi a Ele? Tanto que falaram, tanto que pregaram, tanto que ouvi falar, mas não dei crédito. A consciência no inferno, ela estará ativa. E a Bíblia descreve ainda o inferno como um lugar intransferível. É por isso que não dá para compactuar com a doutrina do purgatório e nem dos universalistas. O texto é muito claro em dizer, olha o verso 26, por favor, de Lucas. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Tem como uma pessoa sair do inferno e ir para o céu? Sim ou não? Tem como uma pessoa sair do céu e ir para o inferno? Não, não tem. E é Jesus quem está dizendo. Os que estão aqui não podem ir para aí, e muito menos os que estão aí no inferno vir para cá. O inferno é um lugar intransferível. Não adianta depois se arrepender como ele se arrependeu. Ele percebeu que as oportunidades que tivera não foram aceitas e acolhidas. E agora a consciência brada, a consciência culpada. Por que eu não fiz o que deveria ter feito? O inferno é um lugar de tormento, gente. É um sofrimento intenso, eterno e real. Mas como eu disse, na eternidade, ou vai para o inferno, ou vai para o céu. E como é que a Bíblia descreve o céu? Abraão estava consolando Lázaro, não é? Quando o rico viu Abraão, ou melhor, Lázaro no seio de Abraão, e Abraão diz, enquanto este é consolado. Como é que a Bíblia descreve o céu? Como um lugar de consolo, como um lugar de descanso. Mas não é um descanso onde a gente ouve as pessoas dizendo simplesmente, descanse em paz. O eu proferir para alguém descansar em paz não vai mudar o destino dela. O desejar que as pessoas todas vá para o céu não quer dizer que elas irão para o céu. Eu sei que isso conforta humanamente, isso acalenta o coração, mas não retrata a realidade. Só vai para o céu quem se render a Jesus como Salvador. O céu é um lugar de descanso, é um lugar de consolo. Permita-me ler
o depoimento da irmã do piloto. Porque no acidente não morreu só a cantora, morreram mais 4 pessoas. É claro que fala-se mais da cantora, por quê? Porque ela estava em evidência nacional. Mas havia outros tripulantes, haviam outras pessoas ali dentro, que são vidas também. Em um site de notícia, saiu essa matéria aqui. A irmã do piloto. Ela começa o testemunho ou o depoimento citando um versículo de Jó, embora ela não coloque a referência. Mas para quem já leu o livro de Jó vai entender. Deus nos deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Até a eternidade, meu mano velho, como te chamava carinhosamente. Quem te conheceu sabe que você era imagem e semelhança de Deus. E está na glória com Ele, desfrutando do que Ele acredita de implantava aqui a todos. Deus, nosso Criador, nos promete a vida eterna. Cremos nisso como cristão. A consciência da irmã do piloto é que em breve eles irão se encontrar. Oh, meu irmão, não tem nada mais confortador do que isso. Eu sei que perder alguém, eu sei que perder pessoas que amamos causa uma dor profunda aqui. Mas sabe o que nos alegra e nos anima? É saber que se essa pessoa e nós morrermos em Cristo, iremos nos encontrar para nunca mais nos separar. Não tem nada mais confortante do que isso. Jesus disse em João 11, 25, naquela conversa que ele teve com Marta, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Eu gosto do que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versos 21 a 23. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo está em um impasse aqui. Ele quer ir. A morte não amedronta Paulo. A morte não impede Paulo de continuar avançando. A morte não neutraliza o serviço de Paulo, porque ele sabe que o partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas está em aperto. Eu quero ficar para ajudar vocês. Mas a consciência dele é melhor estar com Cristo do que estar aqui. Jesus falando em Lucas 23, 43. Naquela ocasião em que ele está sendo crucificado, e 2 ladrões, um em cada lado, o ladrão pediu pela salvação dele, não foi? E o que foi que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. O céu é um paraíso. Não pense que aqui vai ter paraíso, que não vai não, viu gente? Sabe aquela expressão, aqui é um pedacinho do céu? Não. Aqui é um pedacinho da terra mesmo, manchada e contaminada pelo pecado. Mas o céu é um paraíso. Um paraíso onde lá em Apocalipse 21:4, Jesus diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Sabe por quê? Porque todas essas coisas já passaram. Lá no céu,
ninguém vai mais chorar. Lá no céu ninguém vai sentir dor, nem física e nem emocionais. Não vai ter dor para nos atingir e nem a morte. Lá no céu não vai ter nada disso. E para concluir, diante de tudo que você ouviu, onde você passará a eternidade? Para onde você vai quando morrer? Se você morrer agora, para onde você vai? Não existe biblicamente reencarnação, purgatório, aniquilacionismo, nem sono da alma. Na eternidade, ou é céu ou é inferno. Para onde a tua alma vai quando o teu coração parar de bater? A salvação só pode ser alcançada em vida, porque depois da morte não há mais o que fazer. Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, passando isso, o juízo. Meu querido amigo, minha querida amiga, você que ainda não se rendeu a Cristo, se você não se entregar a Ele em vida, depois de morto, não adianta fazer mais nada. Depois que morrer, segue o juízo. Não adianta eu orar por quem morreu. Eu me lembro de uma ocasião em que uma pessoa me pediu para orar. E essa pessoa, chorando de forma copiosa, ela disse: pastor, ora por fulano, que eu tanto amava. Pensa numa situação complicada. Eu disse: minha irmã, minha amiga, eu vou orar por você e pela sua família, porque por ele não adianta fazer mais nada. É a realidade. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, segue o juízo. O rico, ele desperdiçou as oportunidades, ele protelou, ele deixou para amanhã. Porém, a morte veio e ele não estava preparado. Morreu na terra e acordou no inferno. Eu vou chamar os músicos, os irmãos dos louvores aqui à frente, para nós cantarmos um hino. E eu peço à igreja que se coloque em pé, por favor. Enquanto nós estivermos cantando este cântico, se alguém em nosso meio que ainda não se entregou a Jesus, se entrega hoje. Se renda a Ele. Algumas pessoas postaram um vídeo da cantora Marília Mendonça dentro do avião. Eu creio que vocês viram esse vídeo. Ela estava sorrindo, brincando e planejando chegar em uma cidade próxima para fazer um show à noite. Acabou. Acabou. Alguns repórteres disseram que ela tinha uma briga com a balança. Ela fazia uma dieta rigorosa, praticava exercício para manter o corpo em forma. Acabou. Acabou. A vida é assim. Tiago diz: ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, porque a vida é como um vapor. A vida é um vapor. Isso serve para o embrião, como para o idoso de mais de 100 anos. É breve.
protelar é perigoso. Deixar para amanhã pode ser tarde. É hoje. Se você ainda não entregou a tua vida a Ele, entregue-se. Porque somente Jesus é quem pode salvar. Não existe nenhum lugar que mais causa tormento do que o inferno. Além de intenso, é eterno. Todos os sofrimentos que nós já enfrentamos e que vamos enfrentar não se comparam com esse sofrimento no inferno. A decisão é sua. Para onde vão os mortos? Ou para o céu, ou para o inferno. Nós vamos cantar, convidar o irmão Martinho, a irmã Janete, a irmã Luciana. Eles irão mencionar o hino e as estrofes. E enquanto estivermos cantando, medite no que você ouviu. A vida é breve, ela é muito breve. Nós temos planos, projetos, sonhos, mas a vida é breve. A maior e a melhor decisão que você pode fazer na sua vida é se entregar a Jesus e tê-lo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Vamos cantar. Cantaremos o hino 198, aleluia, a primeira, a terceira e quarta estrofe. Amém. Eu peço a você que feche seus olhos, curve a sua cabeça, enquanto os irmãos estão fazendo uma oração silenciosa. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua alma? Eu sei que todos nós, diante de uma tragédia, diante de uma fatalidade, a gente tem a tendência de nos chocar de momento. Mas Eclesiastes diz que o sábio pensa com frequência na morte. É uma realidade. Nós vamos morrer. A morte não vai respeitar os nossos planos, não. Nem os nossos projetos, nem a nossa agenda. Não vai.
Ela também não vai avisar quando vai chegar. Ela chega de forma inesperada. Nós não sabemos quando, mas sabemos que pode ser a qualquer momento. Você precisa se preparar para morrer. E a única forma de você estar preparado ou preparada é aceitando Jesus como teu Salvador. Porque quando você sair daqui, tendo Jesus como teu Salvador, tu vai passar a eternidade no céu com Ele. Enquanto os irmãos estão orando, se há alguém que nessa noite entendeu a mensagem e convencido pelo Espírito Santo, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, levante sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu quero me entregar a Jesus, eu quero aceitá-lo como meu Salvador, para eu ter a certeza para onde irei quando eu morrer. Alguns vão para o inferno, mas eu quero ir para o céu. Se alguém levanta sua mão, eu quero orar por você. O céu é um lugar de tormento, de sofrimento eterno. Você já é ciente disso, a Bíblia já nos ensinou. A decisão é sua. Ninguém pode fazê-la por você, somente você mesmo. Pastor, eu quero me render a Cristo, eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Se alguém levanta sua mão, eu quero orar por você. Talvez alguém que esteja afastado, desviado ou desviado dos caminhos do Senhor. Pastor, eu quero fazer um concerto com Ele, eu quero me reconciliar com Jesus. Levanta essa mão também, quero orar por você. Nós não sabemos quando vamos morrer, mas é preciso estar preparado. E só se está preparado quando está com Jesus na vida. Se alguém deseja se reconciliar, levante sua mão, quero orar por você. Ore por mim, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero ter o prazer de voltar a caminhar com Ele. Eu quero viver para Ele, porque esse é o propósito que Ele me fez. Se não há, nós vamos orar, encerrando esse culto. Mas pense, a vida é breve. A vida é breve. Se a cantora Marília Mendonça e os outros soubessem que essa tragédia aconteceria, certamente eles não voariam. É porque a morte não avisa. Mas você tem sido avisado e avisado que só existe céu e inferno. A decisão é sua. Nós vamos orar, encerrando o culto. Enquanto depois da oração, a transmissão será encerrada. Os irmãos dos louvores irão cantar um cântico. E enquanto estivermos cantando, não saia não, cumprimente uns aos outros. Me espere chegar à porta para me despedir de todos vocês. Desejo uma excelente semana, uma semana de paz, de proteção, de livramentos. E se você ainda não se entregou a Cristo, faça isso, para que você passe a eternidade com Ele no céu. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos esclarece um assunto que é tão problemático, um assunto que é tão debatido. Há muitas pessoas, meu Deus, não sabem para onde irão quando morrem, ou quando morrerão. Algumas ficam com essa incógnita na sua cabeça. Mas obrigado porque a Tua palavra nos mostra que só existem dois lugares na eternidade: o céu e o inferno. O inferno é um lugar de tormento intenso e eterno. Mas o céu é um lugar de consolo. É um lugar sem choro, sem dor, sem pranto e sem morte. Ó Deus, eu peço que o Teu santo e poderoso Espírito estejas falando aos corações presentes, aqueles amigos e aquelas amigas que ainda não se converteram ao Senhor, que convencidos por Ti, venham Te aceitar como Salvador antes que seja tarde demais. Porque depois que morrer, não adianta fazer culto, não adianta orar, não adianta fazer qualquer outra atividade, porque não vai mudar o destino eterno dessas pessoas. Mas eu peço a Deus que o Senhor, com o Teu poder, as convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, estamos encerrando mais um culto,
Eu peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, assim como nos trouxe. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de proteção, de livramentos, e que a nossa vida esteja sempre, sempre guardada por Ti. E assim como disse Salomão em Eclesiastes, que nós venhamos pensar na morte com frequência. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana. Lembrando que quarta-feira, às 19h30, teremos culto de louvor de oração e doutrina. Espero você até lá, um forte abraço e tenhamos todos uma boa noite.